Onde que tá as toxinas? Geralmente no intestino. Intestino disbiótico, porque a gente vive numa condição social de alimentação péssima, onde a cultura das pessoas é comer trigo todo dia no café da manhã, onde a cultura é baseada no excesso de carboidrato, farináceos e açúcares. E aí depois a gente se pergunta por que a gente adoeceu, é porque a gente não sabe comer. E aí a gente aprendeu com a avó, que veio trazendo a cultura, a indústria quer mais que vocês comam tudo que é industrializado mesmo, que é para poder vender bastante alimento industrializado, que é depois para poder vender remédio. Então não espera que o conhecimento vai vir em massa, assim, que todo mundo vai começar a falar, a mídia. Todos os profissionais da saúde vão começar a falar que o trigo faz mal, daí eu acredito. Então você vai morrer antes de ver isso acontecer. Na verdade, você pode ter um aprofundamento sobre disbiose com o hemograma, tá? Você olha lá, leucócitos totais. Se eles estiverem acima de 6.500, já deu errado, já está com inflamação. Se tiver eosinófilos acima de 1%, já está eosinófilos 2, 3, 4, eu já peguei paciente com eosinófilos de 11. Eosinófilo é a célula que mostra alergia e intolerância alimentar. Eosinófilo é a célula que mostra a presença de parasita. Se tiver basófilo, então, aí sim, se tiver eosinófilo e basófilo, eu sei que tem algum parasita ou algum micro-organismo ali. Então, não é específico também, sabe? Ah, não, vou olhar, vai ter uma coisa difícil. Faz um exame de fezes para ver parasita. Tem que fazer 21 vezes para pegar, por exemplo, um parasita como a facíola hepática, que é um parasita que não coloca ovo, que coloca ovo bem pouquinho. O que a gente olha nas fezes para dizer se um paciente tem parasita ou não? A gente olha o bendito do ovo. Aí a facíola não fica botando ovo, aí não sai nas fezes. Você tem facíola, vai dar negativo. Então, eu nem peço exame de fezes. Eu nem gasto dinheiro do paciente com isso, tá? O negócio é fazer protocolos de desparasitação longos. O negócio é fazer modulação intestinal em todo mundo. Esse é o negócio, tá? Algumas pessoas têm mais problema, outras menos, mas difícil eu pegar um paciente hoje que não tenha já esta consciência, porque depende, né? Se o paciente já vem tá estudando há anos, já passou por profissionais, já é uma pessoa consciente, ele vem bem melhor. Ele vem, às vezes, fazer um acompanhamento, ver o metabolismo, né? Não, tô acompanhando e tal, mas eu já tenho uma alimentação boa, tenho um peso ideal, faz exercício. É aquela pessoa que já tem uma consciência, ela já vai estar mais equilibrada. Mas a maioria de nós, geralmente, quando chega a informação, essa informação que eu tô passando para vocês, você já tá com vários desequilíbrios, né? Porque a gente não tem isso como cultura. A gente não tem cultura preventiva. A gente tem cultura de deixa estourar tudo, a hora que eu arregaçar, eu vou num profissional para ver se eu tenho solução, né? Eu brinco que é a mesma coisa que se a gente comprar um carro e nunca der manutenção, não fizer a troca de óleo e tal, e deixa estourar. A hora que estourar uma peça, eu vou lá e vejo o que é. A gente faz isso com a gente. A gente cuida melhor do carro do que da gente mesmo nesse país, tá? Porque não tem. Aí você pensa, não, mas eu vou no mecânico, mas ele olha para ver se não tem nada quebrado. Que é assim o profissional da saúde. Ele olha para ver se já não tem doença. A maioria deles, né? A gente tinha que ter alguém que olhasse preventivamente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Novamente, primeiro exame que a gente vai olhar para ver se tem inflamação sistêmica e risco cardiovascular. PCR ultrassensível, tem que colocar o ultrassensível para poder pegar valores baixos de inflamação, né? Então a PCR ela é uma proteína sintetizada no fígado, tá? Que funciona como um marcador sensível e dinâmico de inflamação. Por exemplo, na presença de citocinas, como a interleucina 1 e 6. Interleucina 1 e 6, o que é isso? São substâncias liberadas pelas células, principalmente por macrófago, quando tem presença de uma agressão. Tá? Um agressor, um agente agressor, que pode ser um micro-organismo e que pode ser o quê? Um alimento. De repente você não conseguiu digerir aquele alimento, ele é um agressor. Quem tem intolerância ou alergia, o corpo entende aquele alimento como uma substância que ele tem que atacar, que ele não consegue, não sabe o que fazer com ela. Por isso que a gente fala que se você tiver uma disbiose, pode aumentar a tua PCR, tá? Então, a PCR ela é estimulada a ser construída, é uma proteína, pela presença da interleucina 1 e 6, que é liberada pelas células. Um exemplo, o macrófago. Primeiras células que chegam, né, para te defender quando existe uma agressão. Sua concentração, olha isso, na circulação pode aumentar até 10.000 vezes durante a resposta aguda. E ela vai aumentando a cada 8 horas. Se você tiver uma infecção, por exemplo, você pegou
COVID. A cada 8 horas você vai aumentar a tua PCR. Então, os valores de PCR, quando existe uma infecção acontecendo ou iminente, o que é iminente? Prestes a acontecer. Já peguei paciente que assim, o paciente foi no laboratório, fez os exames, dali 2 dias o paciente teve um resfriado, uma gripe. O que aconteceu? A hora que chegou para mim, a PCR estava em 20, 30, 50. Já peguei paciente com PCR de 100. Qual que é o limite do normal? Até 1. Vocês vão ver ali que eu vou mostrar o que é o valor de referência. Então, para a PCR ultrassensível, o normal é abaixo de 1. Então, você imagina alguém chegar para mim com 100 de PCR. Significa que estava com infecção aguda. E aí eu pergunto para o paciente, você por acaso teve um resfriado nesse período em que você fez o exame? A pessoa fala, sim, eu fui no laboratório, mas 2 dias depois eu fiquei mal, eu tive os sintomas. Quando ela foi no laboratório, ela não tinha sintoma. Por quê? Porque existe um tempinho, né, gente? Entre você se infectar e você desenvolver os sintomas da infecção. Então, esse exame de PCR muito alta, ele não pode ser utilizado para a gente avaliar o risco cardíaco, porque tem uma interferência de uma infecção. Então, para eu avaliar o risco cardíaco, eu preciso que o meu paciente esteja bem, não tenha infecção. E eu já peguei pacientes que estavam no normal deles e tinham PCR de 15, ou seja, tem uma inflamação crônica já em nível alto. Aí eu perguntava, mas você teve uma infecção? Você desenvolveu alguma coisa? Não. Eu fiz o exame, passei tudo normal. Então, já vários também têm um grau já, pessoas com inflamação crônica de anos. Quando eu dosei a minha PCR a primeira vez, eu tinha 34 para 35 anos. Foi quando eu comecei a estudar a ortomolecular. A minha PCR era 3,5 e eu não tinha nenhuma infecção, nenhum problema. Ou seja, eu tinha um alto risco cardíaco, eu tinha uma inflamação já em nível alto. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem a referência aqui, ó. Normal menor que 1, baixo risco cardíaco ou baixa inflamação entre 1 e 2, médio risco, né, uma inflamação moderada entre 2 e 3, e alto risco cardíaco ou uma inflamação maior que 3. A minha primeira PCR era 3,5 e eu não tinha doença crônica nenhuma. Era uma pessoa teoricamente jovem e eu era uma pessoa que a única coisa que eu sentia era fadiga. Tinha cansaço, indigestão, eu tinha bastante refluxo, tá? Tinha bastante problema no trato digestório. Mas eu não tinha uma doença crônica. E a minha PCR era 3,5, risco alto cardíaco. Por quê? Disbiose. Por quê? Sobrepeso. E sobrepeso é inflamatório. O tecido adiposo, ele produz interleucina 6. Olha aí, produz o tempo todo. Quanto mais tecido adiposo você tiver, maior a chance de você ter níveis de inflamação alterados. Ah, professora, mas eu fiz um exame de PCR e deu normal. É por isso que eu não vou usar um marcador inflamatório, né? Tem que usar pelo menos 4. Eu peço PCR, homocisteína, ferritina, fibrinogênio, o leucograma, né, já é um indicativo. Então aí você vai, porque às vezes você não altera uma determinada proteína, mas você altera outra, porque a inflamação está mais, por exemplo, ferritina, né? Uma inflamação está mais voltada para fígado, trato digestório, tá? Se eu tiver uma inflamação dentária, por exemplo, pode aumentar PCR. É bem característico de aumentar PCR. Então tem que lembrar também que a boca faz parte do corpo, tá? Então, se você esquecer que tem dentes, que os dentes inflamam, você tem canal ali que é um dente morto, você nem consegue perceber quando ele tá ruim, quando ele tá infeccionado, você só vai perceber se o teu dentista for um dentista assim, todo ano vamos fazer uma panorâmica. Aí você pega na panorâmica, você pega a infecção lá. Ó, já vi vários casos de paciente que eu falei, você tá cuidando da parte bucal, o paciente foi no dentista e tinha mais de uma infecção na boca. E aí como é que controla? Como é que controla a inflamação se a pessoa tá lá com o micro-organismo o tempo todo ativo ali? Então tem que tirar a raiz, tem que ir lá e tem que tratar o dente. Então os dois grandes pontos de inflamação que são silenciosas, o principal foco é intestino, segundo foco, dentária, infelizmente. A técnica de fazer canal, ela tem o benefício de preservar o teu dente, mas é um dente morto, é um cadáver que você tem na boca, tá? Então, alguns dentistas da área da integrativa não apoiam a técnica do canal, tem que remover o dente e implantar.
Bom, inclusive o dentista biológico que eu acompanho com ele não faz canal, não recomenda e não é a favor do canal. Mas, né, ele tem amigos e tal que são dessa linha. Ele fala, ó, tem o fulano lá que faz, mas eu não faço. Então aí a gente começa a entender que tem outros gatilhos que a gente tá ignorando às vezes, né? Tá bom? Então é PCR, tá? PCR não dá para faltar na nossa solicitação, não pode faltar e tem que ser a ultrassensível. E aí a gente vê que por que uma proteína inflamatória me traz risco cardíaco? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei aqui as coisas que trazem risco, né? Que fazem a placa aterosclerótica. Então, olha lá. Pode ser causada por LDL, homocisteína, lipoproteína, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, alterações genéticas, infecções, porque aumenta a PCR e a PCR é sinal de que tem lesão no endotélio, tá? E aí quando a gente tem tudo que tá aqui, ó, no primeiro parágrafo, são agressores do endotélio, que é essa primeira camada, é a camada do vaso sanguíneo que fica em contato com o sangue, tá? Nós temos 3 camadas na artéria, né? Tem a camada do endotélio, aí tem a camada intermediária e aí tem a camada muscular. Músculo liso, né? Por isso que o vaso sanguíneo ele dilata e contrai, para regular nossa pressão arterial, porque ele tem camada de músculo liso. Só que preste atenção nisso, quem produz substâncias vasodilatadoras, a principal substância que faz o vaso sanguíneo relaxar, ela é produzida no endotélio, chama óxido nítrico, tá? É um gás produzido na célula do endotélio, que quando você produz, ele vai penetrar na camada muscular e aí lá no músculo ele vai ativar uma sequência de reações enzimáticas que vão fazer o relaxamento da musculatura lisa. Se você faz lesão no teu endotélio, você está perdendo capacidade de produzir óxido nítrico. Então o teu vaso sanguíneo vai ficar rígido, vai ficando duro, não consegue mais dilatar. E isso causa hipertensão arterial. Porque como que eu regulo a pressão? Eu regulo a pressão dilatando. Se meu vaso sanguíneo tem mais espaço para o sangue passar, eu tenho menos pressão nesse vaso. Mesma coisa que a gente pegar um encanamento, né? Se eu pegar uma bomba d'água super potente, imagina uma bomba d'água super potente e tá vindo bastante água, e eu coloco um caninho fino acoplado naquela bomba, o que vai acontecer com aquele caninho fino? Vai estourar, né? Nem precisa ser encanador para entender isso. É só pensar nas leis da física, né? Se eu tiver um vaso sanguíneo rígido, tá? Que não dilata, e eu, por algum motivo, tenho um estresse, tenho a liberação de adrenalina, meu coração começa a bombear o sangue mais rápido e mais forte, e eu não fizer uma vasodilatação, eu corro o risco de estourar um vaso, não corro? Então essa história de estragar o endotélio não é legal, tá? Estragar o endotélio é péssimo. E o que estraga o endotélio? Eu acabei de mostrar várias opções aqui de como estragar o endotélio, tá? LDL colesterol, tá? Principalmente se ele sofrer oxidação. Homocisteína, que é um outro marcador que nós já vamos falar dela, tá? Da homocisteína. Lipoproteína A, que é um LDL oxidado. Não sei se quem já ouviu falar aqui, eu já fiz aula no canal só sobre homocisteína e LPA. E a lipoproteína A, você tem que dosar ela especificamente. Ela não vai aparecer no perfil lipídico, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um perfil lipídico normal. Colesterol LDL normal. A única coisa é que meu HDL é um pouquinho mais baixo do que deveria, que é o bom colesterol, né? O meu é um pouquinho mais baixo. Mas você olhando o meu perfil lipídico, você jamais falaria, essa pessoa não tem risco nenhum de infarto. Colesterol sempre tudo bonitinho, ali o LDL, colesterol total, triglicerídeos, tudo ótimo. Aí eu doso a minha LPA 150, sendo que o limite é 30. Ou seja, eu não vou sofrer agressão no meu endotélio por LDL, mas eu vou sofrer agressão por lipoproteína A. Mesma coisa alguém que tem homocisteína alta. Aí faz o perfil lipídico, tá tudo normal. Aí eu não tenho risco de infarto. Tem sim, se a tua homocisteína estiver alta, ela também faz lesão. Ah, eu tenho hipertensão, tá correndo risco de lesão, de formação de placa aterosclerótica. Tenho diabetes, significa que você tem glicação. A glicação também agride o vaso sanguíneo. Fuma, uma alta agressão no vaso sanguíneo. Você tem propensões genéticas já a problemas cardíacos, aí você vai somando. Tem infecções virais, tem clamídia, tem herpes, citomegalovírus, tá ali latente no teu corpo.
que também vai agredir teu endotélio. Então, quando existe a presença dessas coisas aqui, existe uma agressão no endotélio. Então, estas substâncias que estão relatadas aqui, elas agridem o endotélio. Existe uma resposta compensatória a essa agressão. E aí vai acontecer aumento de leucócitos, por exemplo. Por isso que eu falei para vocês olharem os leucócitos totais. O ideal é manter até, no máximo, em 6.500. Tiver acima, já tem uma certa inflamação. Pode acontecer aumento de plaquetas no local. Liberação de peptídeos vasoativos, fatores de crescimento e citocinas. E aí, o que o fator de crescimento faz? Ele faz isso aqui, ó. Olha esse vaso sanguíneo aqui. O que ele fez aqui? Ele aumentou a camada muscular. Então, veja que ele diminuiu o espaço para o sangue passar. Ele ficou hipertrofiado. Isso são os fatores de crescimento que vêm pela agressão. Você imagina alguém com vaso sanguíneo com a parede grossa assim, com um espacinho assim, ó, para passar o sangue. O que vai acontecer? Vai estourar, né? Aí vem o infarto, o AVC. Então, é complicado, né? A gente falar assim que, poxa, não, sistema cardio, só o LDL e colesterol. Não é essa a preocupação do pessoal? Colesterol alto. Colesterol alto é que é o vilão de todas as coisas da nossa vida. Vocês acabaram de ver que não, né? E até o próprio colesterol, que vai ser carreado pelo LDL, que é a lipoproteína que transporta, até para ele ser agressivo, para ele realmente depositar no nosso vaso sanguíneo, tem que ser um LDL oxidado. Por isso a participação do estresse oxidativo na formação da placa. Para o nosso colesterol ali que está circulando, o LDL que está circulando, grudar, depositar no endotélio, tem que estar oxidado, senão ele não deposita. Quando ele está oxidado, ele vai grudar ali, ele vai penetrar no endotélio. Então, eu preciso ter um colesterol oxidado. Então, todo mundo preocupado em baixar colesterol e pouquíssimas pessoas preocupadas em antioxidar o corpo, em antioxidar o colesterol, em ter antioxidantes que são antioxidantes de gordura. Um exemplo, a vitamina E. É um excelente antioxidante de coisas lipídicas. E aí coloca junto a vitamina C, aí você fez uma coisa maravilhosa. Outro que é um antioxidante fantástico de gordura, ácido alfa-lipoico, que é um nutriente maravilhoso, antioxidante de gordura. Então, a gente tem que se preocupar com isso, não só em ficar baixando o colesterol, visto que não é só ele que vai fazer a lesão. Por isso que tem tanta gente tomando estatina e infartando. 50% de quem toma estatina infarta, olha que interessante. Mas esses números não é interessante de divulgar, né? Não é legal divulgar, porque como assim o fármaco não está resolvendo tudo? Acho que não, né? O ômega 3 é fantástico. É um anti-inflamatório, tem uma ação anti-inflamatória e também aumenta o HDL, então tem uma ação bem legal no sistema cardio. E coenzima Q10 é mais energia. A Q10 ela está muito mais relacionada ao uso da estatina estragar ou diminuir os nossos níveis de coenzima Q10, tá? Porque a mesma enzima que constrói o colesterol, ela constrói coenzima Q10 no corpo. Aí eu vou lá e bloqueio com uma estatina, porque eu não quero construir colesterol. E aí eu deixo de construir também a coenzima Q10, que é importante para a energia. E aí eu tenho a baixa energia muscular e eu tenho como consequência, e pode pegar qualquer bula, tá? Qualquer bula de estatina você vai achar miopatia como reação adversa e também vai achar um negocinho chamado rabdomiólise, que é quando a célula muscular se rompe por falta de energia. Você pode pegar qualquer bula, você vai achar isso. Não precisa acreditar em mim, pega a bula que a indústria fez, dá uma olhadinha nos efeitos adversos da estatina. Então, a gente tem que ficar de olho nesses marcadores e no estresse oxidativo e na inflamação. Por que na inflamação? Porque a placa aterosclerótica aqui, ó, estão vendo aqui essa gordurinha sendo depositada aqui? Que é outro tipo de lesão. Estão vendo que essa figura mostra alguns tipos de lesão. Deixa eu ver se eu estou colocando para vocês aqui. Deixa eu colocar. Ó, essa figura aqui, ela mostra alguns tipos de lesão, né? Diferentes tipos de lesão, estão vendo? Então, a lesão, a maior parte das lesões no vaso sanguíneo, elas são assim, ó. A gordura oxidada vai penetrando na camada entre o endotélio e a segunda camada, vai oxidando e aí vem o processo inflamatório, tá? Então, para você fazer essa placa aqui, que vai crescendo com o passar do tempo, estão vendo, ó? Para você fazer essa placa, o que acontece? Vem macrófagos. Sempre que existiu uma agressão, sempre as células de defesa vão vir para tentar limpar, tentar destruir o agressor e tentar reorganizar
o nosso sistema, o nosso órgão, o nosso tecido. Então, na hora que o colesterol oxidado deposita na tua artéria, vem um monte de macrófago, tá? Que são as células de defesa, e começam a fagocitar aquela célula gordurosa. O que o macrófago faz? Ele come. O que é fagocitar? Jogar para dentro, né? Porque lá dentro ele tem um sistema enzimático que destrói principalmente proteína. Só que o macrófago ele não tem um sistema enzimático que consiga destruir LDL ou gordura oxidada. Ele não consegue. Então, ele vai jogando, ele vai fagocitando aquela gordura, ele não consegue degradar aquilo, ele não consegue dissolver aquilo, e aí ele explode. Literalmente comeu até morrer. Isso se chama células espumosas. Pode pegar a literatura e ver como é que é formada a placa aterosclerótica, é isso que eu estou descrevendo para você. Macrófago morto, jogou um monte de gordura, tudo para tudo que é lado. A caca no ventilador. E aí você aumenta ainda mais a tua placa. Vem mais macrófago, não consegue fagocitar, você vai aumentando. Por isso que ela vai crescendo aqui, ó. E o que faz ela crescer? Quanto mais depósito de gordura oxidada, mais macrófago vem, mais a placa cresce. Quanto mais ela cresce, mais ela ocupa espaço da passagem do sangue. Se esse vaso tiver no teu coração, vai chegar uma hora que não vai passar sangue, e aí vai ter uma isquemia, falta de oxigenação, e isso se chama infarto. E aqui, ó, o que é essa plaquinha que tem essa bolinha em cima aqui? Isso aqui é uma aglomeração de plaquetas, porque aquela gordura que estava aqui, ela começou a romper o endotélio, ela começou a arrebentar o endotélio. E quando tem alguma coisa que arrebenta, vem plaquetas para tentar fazer coágulo, né, gente? A gente chama isso aqui de coágulo ou de trombo. É um trombo. E aí essa aglomeração de plaqueta veio para consertar o endotélio, mas não vai ajudar muito, porque vai obstruir a passagem do sangue. E aí é que eu faço o infarto. Então, o infarto ele acontece em decorrência de uma isquemia causada por células de gordura oxidadas, com processo inflamatório e com um monte de fibrina e plaqueta em cima da placa. Assim é a receita do infarto. Então, se a gente conseguir entender que o processo do infarto, para acontecer, precisa existir gordura oxidada, ou seja, estresse oxidativo, inflamação crônica e excesso de fibrina e plaqueta, a gente começa a tratar as causas. Aí eu pego um exame do meu paciente, fibrinogênio alto. Fibrinogênio já é a fibrina liberada pelas plaquetas porque tem lesão. Fibrinogênio alto. PCR alta, LDL oxidado, homocisteína, o que você acha que vai acontecer ao longo do tempo? Né? Eu estou montando uma receita do mal aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir os gatilhos da inflamação. Vamos modular o intestino? Vamos mudar a alimentação? Vamos desglicar? Vamos parar de engordar? Vamos aprender sobre a alimentação? Vamos mudar o estilo de vida? Vamos colocar antioxidantes em altas doses? Vamos colocar moduladores da inflamação? Vamos fazer modulação intestinal? Que tal a gente fazer isso antes de ter um infarto? O que vocês acham? Bora dosar a homocisteína das pessoas? Que tal a gente dosar PCR, homocisteína, fibrinogênio? Que tal a gente pensar em modulação intestinal? Uma boa, né? Vamos ajudar demais. A gente vai tirar a pessoa do caminho do infarto. Por quê? Porque as pessoas só vão sentir, lembra que eu falei? Doença cardiovascular é silenciosa. Uma placa, para você ter uma angina, que é uma dor no peito, por causa de obstrução, tem que estar pelo menos 60% da tua artéria obstruída. Então, quer dizer, antes disso você não tem sintoma. Ah, mas eu sou hipertenso. Então, você já sabe que você está agredindo o teu endotélio. Tem estresse oxidativo aí, tem agressão ao endotélio. Ah, mas a minha pressão está bem controlada. Ótimo, já não está agredindo pela pressão, né? Pelo aumento da pressão, porque aumentar a pressão, aumentar o sangue batendo no teu vaso, vai fazer lesão. Então, controlar a pressão já é uma coisa boa. Agora, por que você ficou com pressão alta? Tem estresse oxidativo, tem inflamação, tem gatilhos que desencadearam esse processo de doença crônica e precisam ser corrigidos, não somente baixar a pressão com fármaco, precisa ser corrigido os gatilhos.